estamos aprendendo sobre o amor e algo que tem que ficar vivo, tanto na nossa mente, né, como nós vimos na meditação, quanto vivo no nosso coração, é a grandeza do amor de Deus, né? Nós vimos que o amor de Deus é imensurável, nós vimos que o amor de Deus é constante, né? Eu errei, eu falhei, amém, mas Deus continua nos amando. Nós erramos, nós falhamos, mas o amor de Deus para conosco continua o mesmo. Então o amor de Deus é constante, o amor de Deus é eterno e esse amor tem que ser real, tem que ser palpável, né? Esse amor tem que estar constantemente no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. E falando desse amor tão grande, imensurável, esse amor que nos alcançou quando nós estávamos ainda mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas trevas, falando sobre esse amor e falando também sobre o fruto do Espírito, eu não sei você, mas quando fala no fruto, a gente pensa o quê? Que o fruto é o fim de um processo, é ou não é? Qual é o fruto? Eu falei para vocês, gente, se concentrem em estar conectado na videira, se concentrem em estar ligado na videira, porque o fruto, lembra que eu falei, vai ser um resultado. Daí a gente foca, não, vou me alimentar da palavra, vou me alimentar do amor de Deus, vou receber esse amor de Deus para mim conseguir amar o meu próximo, amar o ímpio, amar, como Jesus falou, aqueles que me aborrecem, aqueles que fazem mal. E a gente pensa assim, amor, gerou o fruto, deu, acabou, só tenho então que crescer em amor. Só que eu quero falar para vocês que o fruto não é o fim, mas o fruto é o meio do processo. Por quê? Porque todo fruto, ele tem o que nele? O que o fruto tem, pessoal? Ele tem semente. E essa semente, ela tem DNA, ela tem capacidade para gerar outra árvore. E gerando outra árvore, árvore frutífera, vai gerar o que, pessoal? Vai gerar mais frutos. Então, falando sobre isso, primeira coisa que eu quero tratar com vocês, vamos abrir a nossa Bíblia, só para você entender, né, o desenrolar do entendimento. João, Evangelho de João, o versículo áureo da Bíblia. Até que a gente se segurou bastante, né, falando de amor, não tinha ainda aberto em João capítulo 3, né, então vamos abrir lá. Evangelho de João, capítulo de número 3. Eu quero mostrar para vocês 3 versículos. E nesses 3 versículos você vai ver o amor de Deus e você vai ver Jesus, o Filho, relacionado no mesmo versículo, tá? Então, o amor de Deus é grande, o amor de Deus é imensurável, mas como que Deus revelou esse amor para nós? Como é que nós conseguimos ver, entender, discernir, compreender o amor de Deus? Olhando para Jesus. Então eu vou te mostrar 3 versículos que você vai entender, vincular o amor ao Filho. O amor ao Filho. Tanto é que Jesus é a imagem de Deus. Amém? Então se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para Jesus. Então João, capítulo 3, versículo 16, fala assim, ó, porque Deus amou o mundo. Olha a intensidade, olha o tamanho do amor de Deus, de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a grandeza do amor de Deus foi revelada onde? Enviando Jesus. Jesus se fazendo homem, Jesus se fazendo carne, andando, fazendo bem, curando, libertando, né? Alcançando vidas, revelando o reino dos céus. Então, veio Jesus ao mundo. E o ápice do amor, né? Tanto é que
cristão, o amor não é lá. Qual é o símbolo do amor? Para o cristão é o coração? Não. Para o cristão, o símbolo do amor é a cruz, né? É a cruz. O ápice do amor é a cruz. Foi aonde Jesus se esvaziou completamente, né? E não ficou em palavra, não ficou em teoria, mas ele se entregou completamente, né? Por amor a cada um de nós. Então aqui nós vimos o grande amor de Deus revelado em Jesus. E aí João capítulo 15. João 15 fala sobre o que mesmo, pessoal? A videira. E nós estamos estudando, né, a videira, nós estamos estudando os frutos. E nós estamos vendo que o elo, né, que nos conecta na videira é o amor, né? E como é que eu amo? Obedecendo, né? Como é que eu amo? Obedecendo. E aqui Jesus ele fala algo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 13, fala assim, ó: ninguém tem maior amor do que este. Que amor, Morgane? De dar alguém, né, a sua vida pelos seus amigos. Quem é que deu a vida por amor aos amigos? Jesus. Então, mais uma vez a gente vê o amor e a gente vê Jesus. Jesus é o verbo, né? Quando a gente fala verbo, a gente lembra no português, a gente lembra de palavra, né? Mas Jesus não é só uma fala, não. Jesus, ele é a própria atitude de amor, né? Entregando a vida pelos seus amigos. E aí, quando a gente fala entregando a vida pelos seus amigos, a gente sabe que no meio dos amigos, tio Pedro, precisa de paciência para amar Pedro, né? Precisa, não precisa. Tinha Tiago, tinha João, os filhos lá do trovão, tinha Judas, aquele que roubava, aquele que traiu. Mas Jesus falou, a maior revelação de amor é entregar a vida pelos próprios amigos. E aí, Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5. Então, você vê o amor de Deus revelado em Jesus. Romanos, capítulo 5. Versículo, pessoal, de número 8, diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo, ó, amor é Cristo, né? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o que? Pecadores, né? Então, quando nós não éramos dignos de amor, quando nós não éramos amáveis, Ele nos amou, Ele se entregou e Ele morreu em nosso favor. Então, a gente pode dizer que o ápice do amor de Deus foi revelado aonde? Foi revelado em Jesus. A gente pode dizer que o filho que mais frutificou foi quem, pessoal? Foi Jesus, né? Então, Jesus, ele recebeu do amor de Deus. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Você lembra lá aquele milagre na porta do templo Formosa? Lembra? O paralítico estava pedindo esmola. O que os discípulos falaram? Olha, nós não temos ouro. Nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então a gente só vai poder amar quando, pessoal? Quando a gente receber amor.
E a gente vê que Jesus ele é íntimo de Deus. Jesus próximo de Deus. Chega um ponto da Bíblia dizer que o Pai e o Filho, eles eram um só, um mesmo pensamento, uma unidade perfeita, que a teologia tem até dificuldade de explicar a Trindade, porque é difícil separar muitas vezes o Pai, do Filho e do Espírito Santo, de tão perfeita que é a unidade. Só que mesmo tendo essa unidade perfeita, o que o Pai fez? O Pai afirmou o amor pelo Filho. Ele podia dizer assim, o Filho sabe que eu amo ele. É ou não é? Mas o Pai fez questão de abrir os céus, de declarar o amor, né? De revelar, de mostrar o amor. Então, isso serve também de exemplo para nós. Eu amo alguém. Eu não sei. Às vezes até eu faço ela não passar vergonha. Abro a porta, ela tá saindo para a escola, se não levo ela, eu grito, eu te amo! Eu te amo! Faço coraçãozinho. Mãe, que vergonha! Né? Mas o amor tem que ser dito também, né? O amor tem que ser expressado também. O Pai, né? Ele demonstrou o amor pelo Filho. Olha que coisa linda, né? O Pai afirmou, demonstrou o amor pelo Filho. O Filho estava na terra, mas o Filho tinha prazer de estar com o Pai. Sim ou não? Olha a vida intensa que Jesus tinha de oração, gente. É ou não é? Ele se isolava, ele se afastava e ele ficava ali em contato, recebendo o amor de Deus, ministrando o amor que ele tem por quem? Por Deus, pelo Pai. Então, nós precisamos receber esse amor conectados na seiva, em momentos de oração, em momentos, Deus vai falar com a gente pela palavra, em momentos que Deus vai abrir, né, a palavra, como ele abriu os céus a Jesus, ele vai abrir a palavra, vai nos mostrar o quanto ele nos ama, e esse amor vai encher, vai saciar, vai transformar a nossa vida. Irmã, recebi o amor de Deus. E aí a gente vai procurando ajuda, né? Para amar aquela pessoa que nos persegue, que nos aborrece. Orando por essas pessoas. Irmã Dani, glória a Deus, eu já venci. É um processo, né, pessoal? O gerar fruto é um processo. Primeiro gera flor. Aí depois vem lá o fruto. O fruto começa pequenininho, o fruto vai desenvolvendo, o fruto vai amadurecendo, é ou não é? Então é assim. Eu lembro quando, logo que eu me converti, né? Gente, eu passava cada crise com a minha personalidade. E eu falava pro pastor, mas inventaram coisa de mim, tenho tanto defeito, fala a verdade, mas não inventa mentira. Qualquer coisa sujava o meu coração, sabe? Qualquer coisa feria o meu coração. Aí o pastor uma vez pregou para mim sobre a tentação de Jesus. O pastor falou, amor, o diabo só vai oferecer pão se tu estiver com fome. Ele só vai te tentar na parte que você é fraca. Se isso te ferir, se isso te machucar, se isso te aborrecer, se isso for importante para ti, é isso que o diabo vai oferecer. Protege, blinda o teu coração. No começo foi um pouco difícil. Hoje em dia eu falo para a Grace, olha, é difícil. Às vezes em quando eu vejo que alguma coisa está querendo entrar no coração, a Grace conversa com a Grace, ajuda uma hora comigo, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Fiquei com uma ruguinha no coração, preciso tirar isso para fora, né? Então no começo é difícil, mas depois o fruto vai se desenvolvendo. Quanto mais a gente vai se alimentando, recebendo o amor de Deus, aprendendo a amar, isso vai ficando mais fácil. Irmã Dani, produzir fruto. Nós temos que lembrar que o nosso fruto tem o quê? Tem semente. Lembra a ordem que Deus deu lá em Gênesis? Que as
estamos em Romanos 5, Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo aqui, Romanos 8 de novo. Romanos 8. Eu quero falar sobre o versículo 29, mas eu vou ler o 28, que até é bem conhecido, mas você vai ver falando de amor e você vai ver falando de Jesus. Amém? Então eu vou falar assim, ó, versículo 28. E sabemos, é o tipo de coisa que nós precisamos saber. Amém? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é a nossa missão? Amar Deus. Querer agradar a Deus. Querer corresponder ao amor de Deus. E daqueles que são chamados, ó, o chamado, a missão, né? São chamados pelo seu decreto. Aí o versículo 29 diz assim, ó. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes, semelhantes ao que? A imagem de quem? Do seu filho. Segundo quem que nós devemos girar? Segundo quem que nós devemos parecer? Segundo o seu filho. Eu pregava ontem e eu falava, quando que nós passamos a ser filhos de Deus? O mundo diz, todo mundo é filho de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. O que importa é a pessoa ter uma fé, uma religião. Esse pensamento positivo só faz bem. É isso que o mundo diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que só é filho de Deus aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você lembra a parábola do semeador? A parábola do semeador compara o nosso coração como uma terra. Então imagina só, o Filho, Jesus, a semente do amor foi semeada onde? No nosso coração. Semelhante a quem agora nós devemos ser para serem conforme a imagem do seu Filho. Amém? Às vezes eu olho para Esther e eu olho assim, isso não é Esther, isso é a Amp. Eu vejo como a Amp tem influência na Esther. Como a Amp tem influência na Esther. Tu não vê isso, Grace? Quando tu olha para o Brian, tu não vê muito de ti no Brian. Ou Agnes, quando tu olha para o Brian fazendo alguma coisa, tu não lembra da Grace? O filho mais novo, geralmente, ele se espelha no filho mais velho, né? Ele admira tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Meus irmãos, às vezes, eles falam comigo, eles me chamam de Dan, né? Ô Dan, sabe? Aquele brilho no olhar, aquela admiração. Então, às vezes, eu vejo a Esther reproduzindo coisas da André. Eu vejo meus irmãos reproduzindo, né, coisas minhas. Então, o filho mais novo, ele se inspira no filho mais velho. E esse é o objetivo. Quem está em nós? Jesus. Então, vamos gerar segundo a mesma espécie. A semente, Cristo frutificou, a semente foi semeada no nosso coração para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro. Olha só o prazer do coração de Deus. Deus falou, eu te chamei, eu te nomeei para que você vá, para que você dê fruto, não pouco fruto, mas que você frutifique muito. O que o filho fez? Gerou muitos irmãos. O pai agora tem muitos
filhos em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Então é isso que Deus espera de nós. Que os nossos frutos alimentem as pessoas. E as pessoas comam aquele fruto doce, agradável do amor. E digam assim, ei, como tá diferente. Ei, eu quero isso também. Ei, eu quero gerar fruto também. E aí eu posso mostrar isso. Eu posso mostrar isso em Jesus. Pessoal, vejam isso, tá? Entendam isso. O ciclo do frutificar. Se a gente viu até o fruto deu, acabou. Mas se a gente entender que o fruto gera semente, a semente gera árvore, a árvore gera flor, gera fruto, e esse ciclo é interminável. Deus quer que esse processo frutifique muito até o final, até a eternidade. Jesus veio para cá, ele viveu 33 anos, ele investiu 3 anos e meio nos 12 discípulos, nos 12 apóstolos. Sim ou não? Ele pegou gente crua, ele pegou gente assim que, meu Deus, a gente precisaria de paciência para aturar, para aguentar. Mas Jesus amou eles, Jesus lapidou eles, Jesus semeou no coração deles amor, tudo aquilo que Jesus recebeu do Pai, Jesus transbordou neles e depois eles fizeram isso também, né? E aí eu posso falar aqui de Marcos, né? Vamos abrir lá, pessoal? Marcos 3. Marcos 3. Então, o melhor evangelismo é o que, pessoal? É os nossos frutos. E a gente vê, né? Tanta gente que não quer saber de Jesus por causa das atitudes de pessoas que eram para estar frutificando, né? Ai, esses crentes são tudo hipócritas. Não é, pessoal? Você já ouviu alguém falar mal de crente? Você já ouviu alguém falar mal de mau testemunho? Eu falei para vocês, né? Na minha sala de aula do 8º ano, meu Deus, era uma filha de pastor que bateu na menina no banheiro da igreja, puxou o cabelo da guria, bateu na guria, roubou o anel da guria e era filha do pastor da assembleia. Não levou muito tempo, a primeira coisa que ela fez foi cortar os cabelos, colocar um brinco e colocar uma calça jeans e sair de casa para morar com o namorado. Eu vi isso, 8º ano. O outro, os 2 irmãos. Um já tinha rodado um monte de vezes, estava estudando com o irmão mais novo, os 2 obreiros dos primos. Eu vou falar que estou gravando. Obreiro dos primos. Um fazia de conta estava manifestando e outro fazia de conta estava expulsando. E eles ficavam rolando assim na sala de aula, derrubando classe, fazendo aquela bagunça. Desse jeito. Então, às vezes, é o tipo de crente que a gente conhece. Só olhar nas mídias. Só olhar nas mídias. Pessoas que falam, eu me inspiro em louvor e fazem canções terríveis. E diz que se inspiram em louvor, em Cassiane. Vocês já viram isso? Tem gente que vai pro carnaval, trio elétrico, prostituição, mas a pessoa se representa como crente, como cristão, né? Então, isso afasta muita gente de Deus. Só que se a gente for fiel, se alimentar da seiva, né? Se a gente tiver Cristo, a semente da palavra de Deus no nosso coração, gerar um fruto agradável, né? O que vai acontecer, pessoal? Vai ser mais fácil do evangelho ser propagado. Vai ser mais fácil de almas, vidas serem alcançadas. Olha só aqui em Marcos 3, Jesus chamando ali, né, a eleição dos 12. Aí fala assim, ó, Jesus passou ali
a madrugada em oração. Aí Jesus chamou para si, para que primeiro, estivessem com ele, aí depois os mandasse a pregar. Eles receberam poder, de curar os enfermos, expulsar os demônios. E aí começa a lista assim, Jesus chamando, versículo 16. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, já começou bem, Simão. Versículo 17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais Jesus pôs o nome de Boanerges, que significa o quê? Filho do trovão, Aí a gente pensa assim, meu Deus, filho do trovão, por que será? E aí tem bastante discussão, debate teológico, o que seria esse filhos do trovão, porque Jesus chamou assim, mas eu não sei se é coincidência ou é cristocidência. Jesus chamou eles de filho do trovão, e aqui em Lucas 9, vamos mais adiante, Lucas 9, esses mesmo camarada ali, que Jesus batizou eles, de filhos do trovão, Lucas 9. Jesus, então, passando por Samaria, mandaram mensageiros à frente, para ver se conseguiam uma hospedagem, um lugar para Jesus passar ali em Samaria, pousar, E aí eles olharam para eles e falaram, vocês têm gente que estão indo para Jerusalém. Peraí, não, aqui não tem lugar para vocês. Mais uma vez não tinha lugar para Jesus, E aí os discípulos, quê? Vocês sabem com quem estão falando? Com Jesus, quê? E aí ferveu o sanguezinho lá do Tiago, do João. Ferveu o sanguezinho. Quem sabe o que é isso? Subiu o sangue para a cabeça. E eles já ficaram assim, revoltados. E eles chegaram para Jesus e falaram o seguinte, Lucas, versículo 9, capítulo 9, versículo 54, diz assim, e os discípulos Tiago e João, vendo isso, que eles falaram que não tinha lugar para Jesus, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias também o fez? Então eles já queriam orar para que Deus respondesse com fogo e ali queimasse, destruísse completamente Samaria, os samaritanos, E aí, versículo 55, voltando-se, porém, repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Será que às vezes o Espírito Santo não fala assim para nós? Ei, você não sabe de que espírito você é? Você não sabe que espírito você é? Já parou para pensar quantas vezes na Escritura fala isso? Lembra lá quando a Diná foi violentada e o Levi e Simeão, acho, que eles foram e eles mataram lá os filhos do povo de Siquém. Lembra? Aí, quantas vezes na Escritura fala assim, ei, não é assim que se faz em Israel. Ei, não é assim que o povo de Deus age. Ei, não é assim que discípulo age. Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. Qual a água, qual a fonte vocês estão bebendo? Olha que forte, pessoal? E aí o versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Lembra quando Jesus preparou os discípulos e começou a enviar os discípulos de 2 em 2? Ele falou, gente, se vocês forem numa casa, desejem a paz do Senhor. Se não
receberem a paz do Senhor. O que a palavra de Deus diz? Bate tua roupa, bate tua sandália, não leva o pó daquele lugar. Jesus disse, ora para descer fogo do céu. Esse ensinamento era de Jesus, pessoal? Não era. Era carne, era ira, era a justiça própria, gritando. Não foi isso que Jesus fez para os samaritanos. Não, pelo contrário, né? Jesus alcançou aquela mulher samaritana e através daquela mulher samaritana, a palavra de Deus diz que muitos dos samaritanos creram em Jesus. Então imagina quantas almas teriam se perdido ali, naquele lugar, né? Se isso tivesse acontecido. Então foi dessa maneira que chegou ali o Pedro, o Tiago e o João. E aí Jesus isola eles, é isso? Não. Jesus vai orar e veio. Vamos lá comigo. Jesus investiu neles. Olha só. Jesus investiu neles. Jesus tirou tempo com eles. Discipulando, né? Vida na vida, carne na carne. Lembra que eu falei, pessoal, que o amor, ele marca? Assim como Jesus foi marcado por amor, né? Jesus também marcou a vida daqueles discípulos. E aí, quem que João virou, né? No que João foi transformado? Mais adiante, João 13. Mais adiante, Evangelho de João 13. João 13, de novo. Evangelho de João, capítulo 13. Aqui na Santa Ceia. Lembra que eu falei que Jesus recebia o amor de Deus? Lembra? Pois é. Aquele que era filho do trovão, que queria que descesse fogo do céu, ele também recebeu o amor. Aqui em João 13 diz assim, ó, versículo 23. Ora, um dos seus discípulos, aí fala, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio, no peito de Jesus. Quem que era? Quem que era? João, né? Gente, olha tudo que João recebeu de Deus. Ele escreveu o Evangelho, e no Evangelho, olha a profundidade. O Evangelho revela Jesus como o próprio Deus. Dos evangelhos, o evangelho mais profundo e mais detalhado é o Evangelho de João. E aí, a gente lembra de Coríntios 13. Lembra que o amor não é egoísta? Lembra? O amor não é egoísta, não é fingido. O amor não pensa mais em si do que nos outros. Você sabia que o Evangelho de João é o único evangelho que relata a ressurreição de Lázaro? Sabia? É o único evangelho que relata a ressurreição de Lázaro. E a palavra de Deus diz que Lázaro era amigo de Jesus. E João podia dizer assim, ei, eu sou discípulo amado. Ele me chama para oração. Ele me leva com ele. Como assim, Lázaro? Amigo, aquele a quem ele amava. Ele tem problema em compartilhar Jesus? Ele tem problema de identidade? Olha que coisa linda. E ele escreve sobre, olha quanta coisa boa. O que seria da Bíblia sem o Evangelho de João, gente? Ele revela Jesus como verbo. Ele revela Jesus como bom pastor. Ele revela Jesus como uma videira verdadeira. Ele revela Jesus como o próprio Deus. Ele fala o versículo áureo da Bíblia. João 3,16. E depois disso ele escreve mais 3 epístolas.
E depois disso, Deus fala assim, ei, peraí, que agora eu vou te mostrar o céu. Aí Deus dá a visão do Apocalipse. Mas quem João era? Era aquele que tirava tempo com Jesus. Gente, eu não sei hoje. Talvez meu pensamento seja antiquado. Mas imagina Jesus hoje, 2024. E aí vem o Brian e reclina sobre o peito de Jesus. Não para dormir, Brian. Para ouvir o coração. Imagina só, no dia de hoje não ia pegar mal, não ia ficar estranho? Talvez ficaria. Hoje ficaria. Mas antigamente, ele reclinava sobre Jesus. Pedro, curioso, Jesus anunciando a traição, Pedro curioso, falando, quem é que vai trair? E ele não tinha coragem de perguntar. E ele era íntimo, ele falou assim, eu vou chegar para quem é mais íntimo que eu. E ele fez João. João, me conta o babado, quem é? E aí João ali reclinado, e aí olha só o que diz, então Simão Pedro faz sinal a este, para que perguntasse quem era aquele, né, de quem ele falava. E o versículo 25, inclinando-se ele sobre o seu peito, né, sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? E aí Jesus disse, curioso, Pedro, sei que foi tu que pediu, foi isso? Não. Quando João pergunta, Jesus, ele fala assim, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhado o bocado deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, por mais que na hora, João, Pedro, ninguém ali entendeu que era Judas, Jesus revelou para João quem era o traidor. E aí, gente, não sei você, mas eu lembro do Salmo 25, que fala que os segredos do Senhor é para aqueles que são íntimos e temem ao Senhor. Então, hoje nós podemos receber desse amor. O Filho recebeu do Pai, o Filho deu para os discípulos, e João recebeu, João bebeu tanto desse amor que ele tornou-se o apóstolo do amor, o discípulo do amor, semente plantada com sucesso. E aquele que dizia assim, vamos pedir fogo do céu, ele começa assim, filhinhos, amemos-nos. Lembra João? Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amados, desejo que tu vá bem em todas as coisas, como bem vai a tua alma. Olha a transformação desse homem. Amém? Olha que coisa linda Deus fez nesse homem. E aí, para nós terminarmos aqui, concluirmos, né? Na primeira epístola de João, capítulo 3. João entende tanto que ele fala, Deus é amor. Deus é amor. Talvez ele diga assim para nós hoje, né? Olha, Deus é amor, Jesus é amor. Porque ele não desistiu de mim quando eu queria destruir, queimar uma cidade toda. Ai, glória a Deus, né? Olha pro jovem que está perto de você e diz assim, ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Amém? E aí eu podia citar, gente, muitos versículos aqui, né? Na minha Bíblia tem muitos versículos destacados em João sobre o amor, né? Mas o capítulo 3, aí você vê Evangelho de João 3,16. Primeira carta de João 3,16. Fala assim, conhecemos o amor nisto,
precisamos conhecer cada vez mais o amor de Deus nisto, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, lá no Evangelho, ele fala aí, Deus amou o pecador de tal maneira que Ele deu o Filho. Agora, na Epístola, ele fala, Ele nos amou, Ele revelou o seu amor de tal maneira, e agora nós devemos fazer o mesmo. E Jesus confia tanto em João, gente, no amor de João, que na crucificação, o que Jesus entrega para João? A mãe. Ele pede para João cuidar de quem? Da mãe. E a gente traz para o ministério, né? Quem é a mãe? Quem é aquela que gera, né, o Salvador? É a igreja. Então, aquele discípulo que sabe amar é aquele discípulo a quem Jesus confia os cuidados da igreja. Lá em Gálatas 2 diz que João é uma coluna da casa de Deus. Então, uma base, uma coluna da casa de Deus, o Evangelho, é o que, pessoal? É o amor. Sem amor, a casa cai. Cai ou não cai? Entenderam? Então, o fruto é o fim? O fruto é só mais um meio. Amém? Deus abençoe você.